Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Abençoe este novo dia, que a tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, que diz assim: Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele, para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o ser humano tenta sempre controlar a todo custo a natureza. Vi uma reportagem que nas plantações de uvas do Rio Grande do Sul, os agricultores inventaram um canhão que dispara ondas sonoras hipersônicas na estratosfera, que impede a formação de granizo nas chuvas, porque esses granizos poderiam destruir as plantações. Fantástico, não é? O ser humano tenta controlar o calor, o frio, o mar, os rios, as plantas, os animais, e até mesmo o ser humano tenta controlar outros seres humanos. Mas tem coisas que o ser humano não consegue controlar. Por exemplo, o vento. Quando especialmente ele é forte nos tornados, e aí ele passa destruindo tudo e ninguém pode fazer nada. O ser humano não controla as águas quando elas vêm enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. O ser humano não consegue controlar os vulcões, com a sua lava que desce a montanha devagar, mas vai queimando tudo que encontra à sua frente. O apóstolo Paulo falou no capítulo 11 de Romanos que Deus nos enxerta em Cristo para fazermos parte dele e recebermos de Cristo perdão dos pecados, vida, salvação e todos os nutrientes espirituais que fazem a nossa vida ter sentido e ser feliz. Paulo fala no texto de hoje de 3 verdades. Primeira, ele diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Na sua ânsia de querer controlar tudo ou de ser igual a Deus, o ser humano tenta a todo custo entender quem é Deus e como ele age. Tenta explicar Deus. Assim, toda vez que alguém tenta explicar a Trindade, por exemplo, um só Deus, mas 3 pessoas neste Deus, vai falar coisas erradas. Tem até uma música que diz que Deus não se explica, mas é para se crer nele. Lembrei agora de Jó, no Antigo Testamento, aquele homem consagradíssimo a Deus, que tinha uma vida tranquila e feliz, e de repente ele perde tudo de uma vez só, até mesmo a sua saúde. E Jó questiona a Deus, porque ele, um homem tão dedicado a Deus, estava passando por todo aquele sofrimento.
Deus, no capítulo 38 do livro de Jó, responde para ele assim: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? E assim, no capítulo 38, Deus vai questionando Jó sobre a criação. Jó, vendo a sua pequenez diante de Deus, responde assim: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. O que Deus diz para Jó é para ele não questionar Deus, mas para confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Ele proverá tudo o que precisamos e Ele sabe o que está acontecendo em nossas vidas, mesmo que nós não entendamos o porquê Deus permite muitas vezes coisas ruins acontecerem conosco. Paulo chega à conclusão que Deus é grandioso, maravilhoso, esplêndido, poderoso e todas as designações fantásticas que poderíamos pensar sobre Ele. Não é para nós entendermos ou questionarmos de Deus, mas para confiar nele, como diz o Salmo 37:5. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais lhe fará. Também o Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. É estranho que o ser humano, quanto mais contempla a natureza e a criação de Deus, mais ele deveria conhecer e saber que Deus existe, que Ele é poderoso e que todos devem se submeter à sua vontade sábia e poderosa. O desenvolvimento da ciência deveria servir para que todos cheguem à conclusão que existe Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Veja, por exemplo, o universo. Somente a nossa galáxia, a Via Láctea, existem, segundo os cientistas, mais de 100 a 400 bilhões de estrelas como o Sol. 100 a 400 bilhões de estrelas como o Sol, só em nossa galáxia. E a nossa galáxia é apenas uma entre as bilhões de galáxias existentes no universo. Também o corpo humano é comprovação de que existe um Deus sábio que criou todas as coisas e também criou cada um de nós. Dentro de nós, segundo os cientistas, tem cerca de 30 trilhões de células em atividade. Cada célula fazendo a sua parte para que o nosso corpo funcione. Isso não é fantástico? Isto é Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ao contemplar tudo que Deus fez, diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Segunda coisa, ninguém pode fazer nada para Deus, ou dar alguma coisa para Deus, ou fazer um favor para Deus. Deus é o dono e Senhor de tudo. Tudo pertence a Ele, inclusive o ser humano, eu e você. Paulo diz: quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo que existe foi feito por meio dele e para Ele. É Deus quem decide quando nós nascemos, quando estamos bem, quando temos problemas e quando morremos. Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que o ser humano insista em negar isso. Mas o incrível mesmo é que este nosso Deus Todo-Poderoso quer que eu e você o chamemos de Pai Nosso.
E para nós podermos chamar Deus de Pai nosso, foi necessário que Deus sacrificasse o seu único Filho Jesus Cristo na cruz, para receber em nosso lugar toda a ira e castigo eternos de Deus pelos nossos pecados, pelos pecados que nós cometemos. Jesus levou sobre si tudo de ruim e pecaminoso que era nosso, e nos deu tudo de bom que era dele, como diz 1 Pedro 2,24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Nós, pobres e miseráveis pecadores, fomos amados imensamente por Deus e fomos salvos do inferno através do sacrifício de Cristo na cruz. E agora, estimado irmão e irmã, como nós reagimos diante desse nosso Deus Todo-Poderoso, imenso, mas que é o nosso Pai e nos deu perdão dos pecados, vida e salvação? Paulo diz: glória a Deus para sempre. Diante desse nosso Deus que nos ama tanto, só podemos viver para dar glórias a Deus, fazer a sua vontade em nossas vidas e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo os 10 mandamentos, para a honra e glória de nosso Deus. Por isso, nós cristãos reconhecemos este amor de Deus e suas bênçãos, amamos a Deus, sua palavra, oração, igreja, acima de todas as coisas, agradecemos a Deus e confiamos nele, vivendo uma vida consagrada e dedicada a Ele, fazendo a coisa que Deus nos mandou fazer como cristãos: pregar o Evangelho a todas as pessoas e salvar pessoas através do nosso testemunho de fé para as pessoas que estão à nossa volta. Que você possa enxergar em sua vida, na natureza e no universo, a grandiosidade de Deus, e que na cruz de Cristo você possa enxergar o amor imenso de Deus por você. Que você possa saber e confiar que esse Deus, que é seu Pai Celestial, está cuidando de você e de sua família todos os dias, bons e maus, até você estar com Ele nos céus. O Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos teus. Reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas e entregamos a ti a nossa vida, a vida de nossas famílias, as nossas alegrias e os nossos problemas. Confiamos que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que a alegria da tua presença em nossas vidas, que a alegria de podermos chamar o Senhor de Pai nosso, seja o motivo de nós vivermos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.